Rádio Liberdade FM. Os fatos e acontecimentos no Liberdade News. A falta da chuva dentro do período está causando muita preocupação na sociedade como um todo, mas principalmente na classe produtora. Sobre esse assunto, o Liberdade News conversa na edição desta terça-feira, dia 25, com o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Água Boa, Cristiano Zamboni, que trará detalhes exatamente sobre esse período que preocupa e muito. Cristiano, muito bom dia. Prazer em recebê-lo hoje, claro, como presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Água Boa. Bom dia, Junei. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Liberdade. Para nós da associação, como eu sempre falo, é uma honra a gente participar do seu jornal aqui, participar da rádio. Nós estamos passando de novo por um momento, difícil aí na agricultura. Como a gente pode ver, a gente está no mínimo aí 400 milímetros a menos que o mesmo período do ano passado. 400 milímetros a menos. Bom, para contextualizarmos a situação e para que o ouvinte possa ter noção daquilo que nós acabamos de colocar, a falta de chuva, a preocupação, a safra ela depende especificamente dessa questão hídrica. Afirma-se que são as janelas de plantio. Começa quando a janela de plantio da soja em Água Boa e ela se estende até quando? Então, nos últimos anos, Junei, a janela nossa de plantio de soja, ela vem vindo um pouco para trás, Reduzindo. A gente vem analisando, por exemplo, no tempo passado a gente plantava muito dentro, final de outubro, novembro, até um pouco, se a gente voltar um pouco mais para trás ainda, 20 anos atrás, a gente plantava até em dezembro. Só que conforme foi evoluindo as variedades de soja, a questão do fotoperíodo da soja, a gente foi trazendo esse plantio um pouco mais para trás. Hoje tem produtor em Água Boa que inicia o plantio em setembro. Em setembro. Hoje a gente teve esse ano em Água Boa a gente teve um caso, um plantio no pivô, que foi o primeiro plantio de soja do estado, talvez do Brasil, Então a gente vem trazendo essa janela um pouco mais para trás, porque quanto mais a gente plantar mais cedo, melhor a soja ela vai se desenvolver, porque vai ter menos doença, vai ter menos pragas, Então a gente traz ela para dentro de um período que a gente consiga desenvolver, antecipa ela desenvolvendo melhor a cultura. Quer dizer, nos dias de hoje, então, nós estamos antecipando o período de plantio, começando aí em setembro. Início de setembro seria isso? Exatamente. Se estendendo até o quê? Janeiro? Na verdade, a gente sempre planta depois do vaso sanitário ali, Que esse ano foi dia 7, Então, dia 7, começou-se a plantar ali dia 4, para que as plantas germinem pós, a data do vaso sanitário, E aí, assim, mas o grosso do nosso plantio, ele é dentro de outubro, O plantio, ele deve ser, em outubro, novembro, A gente nunca pode avançar dezembro, porque aí começa a diminuir a produtividade, começa a aumentar a doença no final do ciclo, começa a aumentar a praga, Então a janela ideal ela seria ali, dentro de outubro, ali na segunda semana de outubro até 20 de novembro. Até 20 de novembro. Qual é a área plantada de soja hoje, ou a área utilizada para a soja em Água Boa? Então, a Água Boa ela tem uma tendência de se plantar, porque a gente ainda não terminou o plantio, 230 mil hectares 230 hoje, mil hectares. Isso é um levantamento tanto da associação, são dados do sindicato, são dados de sites renomados do país, nós devemos chegar a 230 mil hectares de soja. E essa situação nossa, eu falo aqui de Água Boa, ela, pelo que se vê, ela está se estendendo em outros municípios que também são destaque na produtividade, como é o caso de Canarana e Querência. Exatamente. Aqui Água Boa, Nova Chavantina, Canarana, Querência, e parte do Xingu também está sendo afetado pelo esse período seco, eu costumo falar que a chuva ela está existindo, só que ela está existindo de uma maneira muito pulverizada e reduzida, Tem algumas propriedades que vêm tendo algum tipo de chuva, A soja vem se desenvolvendo um pouco melhor que outras, Então ela não é que a chuva está escassa, ela está muito micro-regionalizada. Micro-regionalizada, bem colocado. Agora, a falta da questão hídrica. O agricultor ele aposta, claro, na chuva, e de repente uma ou duas chuvas
faz com que o produtor coloque a semente na terra. E nós temos casos já do primeiro plantio ter sido perdido, o agricultor ter plantado novamente e infelizmente a chuva não veio. Exatamente, né? Hoje a gente, junto com a Associação dos Agrônomos, né, em conversa com algumas pessoas que trabalham no agro, a gente acredita aí que a gente tenha aproximadamente 9 mil hectares de replantio no município, né, que é uma área considerável, né, a gente pode falar aí aproximadamente 5%, 6%, 7%, né, de replantio, né. Teve casos de replantio em cima do replantio, né, então assim, isso vai afetando sempre, né, o desenvolvimento da cultura da soja e também posterior à safrinha, né, que a gente, o produtor hoje ele depende muito da safrinha também para que o ano dele seja um ano completo, né, no ciclo das culturas, né. A gente observa que o tempo está passando, né, a chuva não vem, estamos aí no dia 25 de novembro hoje. Qual é o cenário, qual é a perspectiva com a data de hoje e o cenário que nós temos? Se a gente voltar no ano passado, né, na mesma data, a gente teria o plantio finalizado já de soja, né, e em condições espetaculares das lavouras, né. Nós tínhamos um cenário, como eu falei, no mínimo de 400 milímetros de chuva a menos esse ano, né. Então, hoje a gente acredita que tenha de 80% a 85% do plantio já realizado, né, nós estamos indo 15% para ser finalizado. Se continuar do modelo que está hoje, o índice pluviométrico, a tendência é que atrase um pouco mais, né, esse plantio e até chegue próximo de dezembro ali, né, porque a gente planteia uma semana só para dezembro, né, mas nós temos ainda uma quantidade considerável de área de plantio dentro do município. Esse atraso no plantio pode acarretar, diríamos, consequências no resultado da produtividade? Com certeza, como a gente falou, né, a soja ela depende do fotoperíodo dela. Hoje a gente planta muita soja precoce de ciclo médio, não mais ciclo tardio, né, então uma soja de 105, 110 dias, se ela perder 15 dias de sol, é muita porcentagem de tempo, né, da soja, né, então ela sofre muito, né. A soja ainda a gente costuma brincar que ela é meia guerreira, né, porque depois que ela nasce, ela ainda aguenta um tempo ali, né, mas a gente vê lavouras sofridas em água boa, né, a gente tem acompanhado aí uma soja precoce, ela com 10, 15 dias de sol, ela para de crescer, né, ela não vai desenvolver como deveria ser para ter uma produção, né, desejada no final. Nas circunstâncias que nós estamos ora abordando, existe uma outra situação que vem paralelamente à falta da questão hídrica, que é a comercialização do produto. Como é que fica esse cenário? Geralmente o produtor ele comercializa parte da produção dele, né, ele faz ali os custos, né, de produção, né, que vai ficar ali próximo de 40 sacos. Né, então, no mínimo os 40 sacos, o produtor ele precisa produzir para que ele consiga ter um ano sustentável, né? Para bancar os custos. Para bancar os custos ali de produção. Né, isso varia um pouco de produtor para produtor, né? O produtor que é arrendatário, o produtor que não. Né, mas no geral, ele precisa ter no mínimo 40 sacos de produção ali para que ele consiga rodar o ano, né? E que o município continue tendo essa pujança, né? Então a gente vê um cenário delicado hoje, né, principalmente aqui no município de Água Boa. Se fôssemos olhar para o calendário hoje, seria possível dizer, olha, o agricultor tem até tal data, diríamos assim, a expectativa de colocar semente na terra. Existe esse cenário? Passada essa data pode comprometer? Como eu falei antes, né, a gente espera que o plantio ele sempre aconteça até o dia 20, 22 de novembro. Ali, né, que seria uma janela ideal para o plantio. Já passamos dessa data. Já passamos da data. Temos ainda 15%, aí a gente acredita 15%, 18% para ser plantado. Né, o produtor hoje ele tem um poder de plantio muito rápido, né? Se a gente voltar 5 anos atrás, o produtor tinha um poder de plantio bem menor que hoje, então o plantio ele evolui muito rápido. Então a gente espera-se que dentro da semana, né, o produtor possa terminar o plantio aí e comprometer o mínimo possível, né, a nossa safra. A gente tem olhado algumas lavouras aí nessa última semana, né, e a gente vê lavouras regulares. A gente não vê o cenário que a gente viu ano passado. Ano passado a gente via lavouras excelentes, né. A gente vê hoje lavouras regulares
para boas, né? Algumas boas que pegou aquelas micro-regiões que teve um índice pluviométrico um pouco melhor, né? Então nós temos um cenário regular de soja hoje. Pode mudar tudo? Pode. Voltar a chover, né? A soja pode começar a desenvolver, a gente pode, daqui 2 semanas, a gente está falando um cenário totalmente diferente. Sim, a falta de chuva ela causa, na verdade, um efeito dominó, né? A gente está falando aqui da soja, mas, consequentemente, nós temos outras cultivares que também fazem parte desse contexto. Entre elas, a questão que você citou agora há pouco, o milho. Compromete o plantio do milho? Exatamente. Nós tínhamos uma perspectiva no início do plantio da soja de Água Boa poder chegar a 80 mil hectares de milho esse ano. Mas o cenário, automaticamente, ele muda, né? Pela questão hídrica. E hoje a gente acredita que vai ter uma redução de área e se aproxime-se de 50 mil hectares. A gente não vê um cenário com plantio acima de 50 mil hectares de milho em Água Boa. Nós tivemos uma crescente na safra 25, né, safrinha 25, né, nós saímos da safrinha 24, que foi o ano seco, de 29 mil hectares para mais de 50 esse ano, e a gente tinha uma perspectiva de 80, porém a gente não vê esse cenário de aumento de área. Tudo em decorrer também da soja que empurrou, né, essa janela aí, né, e talvez a gente vê um cenário de crescimento um pouco de gergelim, talvez de sorgo, né, milheto, né, outras culturas que dependem menos de água do que a cultura do milho. Muito bem, 7 horas e 55 minutos, sem dúvida estamos torcendo muito, apesar que tardiamente, que a chuva venha, exatamente para que não tenhamos pela frente dificuldades, exatamente porque a dificuldade do agricultor, ela reflete diretamente na sociedade. Água Boa, Canarana, Querência dependem exclusivamente da agricultura. E, sem dúvida alguma, as consequências elas serão aí sentidas caso o período de plantio não aconteça dentro das perspectivas. Semana, a presidência da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Água Boa. Mandato de 2 anos, seria isso? Exatamente, Ney. Nós tivemos o nosso encontro dia 21, né, na sexta-feira, e eu já tive a oportunidade de ser presidente da associação na época da pandemia, e aí fui convidado novamente a assumir o cargo, né, que começa em janeiro, na verdade. Sim. E a ideia nossa é continuar o que as outras diretorias, a qual eu me inseria também, vinha fazendo, né, com cunho social. A associação ela sempre tem esse cunho, a gente nunca teve um pensamento de benefício próprio, né, financeiro. A gente sempre está aqui para ajudar as entidades carentes, né, tanto do município como de fora. E a ideia nossa é continuar o trabalho da antiga diretoria. Maravilha, boa sorte e bom trabalho. Outro detalhe importante, a informação, os engenheiros agrônomos estarão realizando uma visita nas obras da FICO, é isso? Exatamente. Exatamente no dia de hoje. Exatamente hoje, a gente vai sair às 8h45, né? Nós vamos em 16 pessoas do município de Água Boa. Vamos ser recepcionados pela Câmara de Vereadores do Cocalinho e o prefeito, né? E a gente vai fazer uma visita lá e provavelmente a gente vai trazer informações aí, no dia de amanhã já a gente vai ter informações do andamento da ferrovia. Quer dizer, é uma obra extremamente importante que é ligada também à agricultura. Exatamente, é uma obra que vem para beneficiar tanto o produtor como toda a população aí do Vale do Araguaia, né? Muito bem, 7h58, conversei com o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Água Boa, Cristiano Zamboni, eleito, vai assumir agora em janeiro. Obrigado pela sua participação, tá? Sucesso e vamos torcer, né, amigo? Vamos torcer porque dependemos da chuva. Obrigado, Junei. Vou mandar um abraço aí pro Celso Lemer também, flamenguista. Sábado nós encontraremos e ganhe quem for melhor, né? Liberdade News. Apresentação Gilney Macari. Liberdade News.